Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, são 11h37. Nós estamos de volta com o Jornal da Cultura dessa quinta-feira e hoje estamos recebendo o Dr. Matheus Macedo Cartapati, promotor de justiça da cidade de Chapadão do Sul, para bater um papo com a gente, trazer algumas informações importantes. E eu quero já antecipar que em breve a gente vai estar trazendo, até com mais sequência, o promotor, para ter esse contato maior com o cidadão, né? Abrir as portas realmente da promotoria, do Ministério Público, né? E para o cidadão entender um pouquinho mais também o que o promotor faz, quais são as atividades, as atribuições. Isso é bastante importante. Doutor Matheus, seja bem-vindo ao nosso Jornal da Cultura pela primeira vez nesse ano, né? E eu espero que seja de muitas, né? Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Marlon, boa tarde a todos aqui presentes. É uma grande satisfação voltar aqui à Rádio Cultura, né? Estivemos aqui o ano passado, se não me engano, na última vez no período que antecedia as eleições municipais de 2020. Para mim é uma grande satisfação e de antemão aqui gostaria rapidamente de aproveitar o espaço que eu não tive e oficialmente e deixar aqui a minha homenagem, a minha saudação ao nosso querido Araiti Frederico, que o ano passado, na última vez, ele estava aí sentado nessa cadeira onde você está agora, e uma pessoa que sempre me tratou com uma gentileza incrível, um grande comunicador aqui da sociedade, da nossa região e do estado do Mato Grosso do Sul. Sempre quando me ligava, ia lá na promotoria para a gente discutir alguns assuntos. Uma perda, sem dúvida nenhuma, irreparável do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional para a comunicação estadual do Araiti. Sem dúvida nenhuma fará e já faz muita falta. Então eu gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos em nome do Ministério Público Estadual a toda a família. E realmente a gente se sentiu bastante, infelizmente, né? Hoje a gente, naquela época, poderia pensar que não estaríamos ainda falando de Covid, e nós estamos, inclusive, aí com mais, infelizmente, um decreto dessa magnitude, essa classificação de Chapadão, essa classe cinza e de risco extremo, né? O que nos chama a atenção. E hoje, sem dúvida nenhuma, se tivesse aqui hoje, o Araiti já estaria vacinado. É uma pena, né? Que aqui, quando ele foi acometido por essa patologia, ele ainda não estivesse. Mas fica aqui meus cumprimentos a toda a família. É uma grande saudade do Araiti. Bom, doutor, vamos começar. Não tem como a gente deixar o Covid-19 de lado, né? E a gente percebeu todo esse período de pandemia que o cidadão teve que se reinventar, o comerciante e as instituições também, né? Porque o atendimento ali ao público modificou, né? As portas, claro, sempre abertas, mas não no verdadeiro significado da palavra. Como que a promotoria, o Ministério Público passou a trabalhar nesse momento de pandemia, doutor? Olha, Marlon, é o seguinte, inclusive com esse decreto de hoje, talvez o Ministério Público tenha que reeditar as suas diretrizes de regime diferencial de atendimento, porque nós estávamos retornando à normalidade de atendimento presencial. Ficamos um bom tempo sem um atendimento presencial. No meio de maio, voltamos a atender presencialmente das 13 às 19 ms de forma permanente. A percentagem de servidores para trabalhar fisicamente nas unidades e sair do home office aumentou, então quase 100% já voltou a trabalhar no MP. Agora nós vamos aguardar alguma resolução proveniente da administração superior que talvez regulamente isso ou não. Mas em tese, eu digo para a população, a situação atual, todos sabem onde fica o prédio das promotorias de justiça, na Avenida Mato Grosso do Sul, 435, né? Tem o fórum, o cartório eleitoral, o Ministério Público na esquina. Nós estamos abertos, atendimento ao público está até outra aí observação, e eu me comprometo a encaminhar a vocês amanhã, se houver
amanhã alguma publicação no Diário Oficial que a gente retornou ao período mais restritivo, mas nós estamos atendendo presencialmente das 13 MS às 19 lá no Ministério Público. Normalmente é óbvio, ir com máscara, né, e todas as medidas, mas o Ministério Público voltou. É sempre importante explicar para as pessoas que aqui em Chapadão do Sul nós somos uma comarca de entrância intermediária. Então aqui nós temos 2 juízes de direito, 2 defensores públicos e 2 promotores. Então nós temos 2 promotorias de justiça, a primeira e a segunda. Eu sou o titular da primeira promotoria de justiça e as atribuições da minha promotoria são atribuições criminais e cíveis relacionadas à primeira vara, que é presidida pelo Dr. Silvio César do Prado, e as matérias especializadas da minha promotoria são patrimônio público, todo esse relacionamento com prefeitura, com os órgãos públicos, com o patrimônio, com o erário público, questões de improbidade administrativa, corrupção, consumidor e fundações. A minha colega, quem também eu sugiro aqui que vocês tragam aqui, uma das grandes personalidades do Ministério Público Estadual, inclusive hoje é coordenadora estadual da CEPLANGE de projetos, doutora Fernanda Zambuja. Ela atua perante a segunda vara da doutora Bruna Trafarello nos processos judiciais, e as especializadas dela são educação, saúde, infância, idoso, portadores de deficiência, urbanismo e meio ambiente. Essas áreas, inclusive a questão da saúde, Covid, do ponto de vista direto de atendimento à saúde, etc., ela que atua, né? Mas a minha promotoria, no que diz respeito ao Covid, a gente está aí, sem dúvida, num programa de fiscalização, principalmente da destinação das verbas públicas que são encaminhadas para o município, para os 2 municípios da comarca, aqui em Paraíso das Águas, né? Para ver se está tudo certinho, etc. Bom, doutor, vamos começar então, inclusive, falando sobre isso, questão do patrimônio público. A gente conversava antes sobre a fiscalização das verbas. Alguns dias atrás, o pessoal participa muito com a gente, ele manda mensagem, o pessoal pergunta muito, e aí ficou aquela questão assim, o governo federal mandou 8 bilhões para o estado, os municípios estão recebendo tantos milhões, enfim. De fato, isso aconteceu, né? Foi destinado ao município, agora falando especificamente de Chapadão do Sul, esses recursos federais? Sim, sem dúvida, Marlon. E é bom até que a gente vai emendar com uma situação que ela é adjacente a essa, também para trazer um esclarecimento aqui para os servidores públicos municipais, estaduais ou até federais que atuam em Chapadão do Sul, para a gente explicar. Sim, as verbas são destinadas. O governo federal, principalmente, ele desde o ano passado, ele elaborou um plano de enfrentamento ao Covid com a destinação de verbas para todos os desconcentrando para todos os entes federativos, estados e municípios dos estados. Essas verbas são destinadas com a rubrica de serem aplicadas nas atividades fins e atividades meio destinadas ao combate à pandemia. E aí uma gama, estruturação de UTI, aparelhagem, medicamento, a contratação de novos profissionais também se inclui? Profissionais. Agora, vamos dizer, primeira coisa que eu gostaria de dizer, eu até há uns 3 meses, eu acho, não me recordo, num veículo de comunicação escrita aqui do município, que foram me entrevistar, eu disse, nós temos, o Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul, ele montou um grupo estadual, existe uma promotora, que é a doutora Ana Cristina Carneiro Dias, uma grande promotora que conhece muito de saúde, da parte de saúde, legislação, e a doutora Filomena Furman, que é titular dessa pasta lá em Campo Grande, elas coordenam. Então, todo dia, eles fazem uma análise minuciosa de toda essa distribuição, etc. Ele nos ajuda, nos encaminha. Então, tem algum problema no município de Chapadão, isso é encaminhado diretamente para mim, eles entram em contato. Então, a gente faz a monitoração, ela é feita diariamente disso aí, do que vem da União, etc. Inclusive, houve uma publicação recente pelo site do Tribunal de Contas. Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, eu gosto de falar Paraíso porque também é um município que nós fiscalizamos aqui,
Chapadão do Sul, inclusive, era o segundo melhor município na gestão dessas verbas. Olha só Perdendo, eu acho, para a capital, para não me recordo. Então, o que eu posso dizer, e aqui eu faço isso tranquilamente, é óbvio que eu tenho como uma das premissas de trabalho a discrição. Eu realmente não gosto de falar, por exemplo, num programa desse, sobre procedimentos em concreto que existem na promotoria, que a gente está investigando. Existem procedimentos contra a prefeitura aqui, contra outra prefeitura, sim, de fiscalização, que são normais. Mas eu não tenho nenhum... O município de Chapadão do Sul, independente de quem esteja no governo, ele está fazendo um bom trabalho de gestão desses orçamentos. Paraíso das Águas, a mesma coisa, independente de quem, nesse momento está. Agora, isso pode mudar? Pode ser que a gente apure uma irregularidade? Pode ser. A gente está... O que eu queria deixar para a população: muita fake news circula nas redes sociais, é uma terra sem lei, as pessoas não sabem interpretar texto, infelizmente, e começam a replicar informações. Só que é o seguinte, é preciso saber, você quer ter informação disso? Pode procurar o Ministério Público, me procure. Nós temos relatórios detalhados a respeito disso, que nos é municiado diariamente pelo grupo estadual, entendeu? Então, ou seja, nós estamos acompanhando. Agora, município e estado também, ele não tem a liberdade, por lei de responsabilidade fiscal, uma série, de fazer o que quer, da forma que quer. Então existe uma série de entraves burocráticos. Nós acompanhamos, e eu estou dizendo, nós estamos acompanhando, estamos olhando com lupa isso aí, e jamais o Ministério Público, no limite de suas atribuições, vai permitir qualquer desvio em desfavor da sociedade de verba destinado para aplacar uma pandemia que não reflui. Nós estamos vendo aí o que nós estamos passando, então nós estamos em cima. Só que não adianta ser Ministério Público só para criticar. Nós temos que cooperar e coordenar. Até o momento, o Executivo de Chapadão do Sul, o Executivo de Paraíso das Águas, está fazendo de forma escorreita a aplicação, controle e destinação dessas verbas públicas. Mas alguém pode mandar uma mensagem para você: eu sei, nos bastidores está tendo. Ótimo, eu preciso dessas pessoas para me ajudar. Se alguém tem uma informação que o Ministério Público não tenha, eu agradeço, convido essa pessoa urgente, estou esperando ela na promotoria de justiça a hora que ela quiser, à noite, de madrugada, de dia. Moro em Chapadão, resido aqui, não tenho a mínima pretensão de ir embora, assumi essa cidade como a minha cidade para morar, para criar os meus 2 filhos. Então, eu estou esperando. Não adianta ficar falando em rede social: eu sei que rouba, eu quero que me ajude. E, aliás, existem 2 formas de você ajudar. Você pode ir lá firme, que essa é a que tem mais força. Ir lá, sentar no meu gabinete, eu coloco uma câmera igual essa que está na minha frente, nós temos lá. Colho o depoimento, assina, rapaz, isso tem um valor e eu vou pra cima, seja de quem for. E também, mas não quero aparecer meu nome. Aí você pode usar um meio que vai nos ajudar, um pouquinho mais fraco, porque você não vai dar o teu nome, né? Você pode entrar no site do Ministério Público e acessar ouvidoria do Ministério Público, tá lá um banner gigante. Você aperta e vai ter um canal para você denunciar. Você escreve no e-mail, coloca os dados, etc. Se você souber de corrupção, me fala. Não adianta ficar falando só em rede social: eu ouvi falar, eu sei nos bastidores, ele rouba. Não, vai lá falar comigo, eu vou ter um prazer em receber, mas denuncia firme, denuncia lá pra gente, que na hora nós vamos tomar uma providência. Só que, do que nós estamos acompanhando, Executivo, atualmente, até esse horário, Executivo de Chapadão, Executivo de Paraíso das Águas está tendo uma gestão escorreita e de acordo com as normas de regência. Doutor, então, assim, com as suas palavras, né, o cidadão que está nos ouvindo nesse momento aqui na Rádio Cultura, no Jornal da Cultura, pode ficar tranquilo que a promotoria está em cima. Pode até acontecer. Pode, né? Mas a promotoria está ali em cima. Está em cima. Todos os recursos que vieram e que vão continuar vindo estão sendo gastos da maneira certa. Nós priorizamos. Eu não trabalho só com patrimônio, trabalho na área criminal, tribunal do júri, homicídio é comigo, são processos longos, área criminal, consumidor, a parte de fundações.
são 2 municípios, né? São 2 prefeituras para fiscalizar, são 2 câmaras, né? Não é pouco. Mas eu queria deixar bem claro que desde que começou a pandemia e houve o estabelecimento, principalmente da Lei Complementar 173, que referendou a ajuda aos entes federativos, a prioridade do nosso, até em detrimento de outros, porque nós não temos uma estrutura tão volumada assim, a nossa prioridade, minha, da assessoria, é Covid e verbas do patrimônio. Nós nos transformamos em ratos de diário oficial da União, diário oficial do município aqui, e de uma série de questões pedindo apoio lá para Campo Grande. Então nós estamos em cima, nós estamos acima, temos acesso à CGU, que é a Controladoria Geral da União, internamente, temos meios de fiscalização de fonte aberta, que não precisa de autorização judicial, que nos é disponibilizado, e a gente usa e abusa deles. Então nós estamos fazendo o máximo. Então a população pode ficar. E se surgir, nós vamos tomar as medidas de acordo com a lei, é óbvio. Doutor, ao decorrer dessa pandemia, eu não sei se o senhor tem até autorização, enfim, ou pode, ou seria antiético falar sobre valores, né? Mas se a gente pudesse chegar a um valor, estimar um valor que Chapadão do Sul já recebeu durante toda esses 15, 16 meses, enfim, relacionados à Covid-19, o senhor poderia? São valores nas casas dos milhões, né? A gente sabe disso, mas valor especificamente não é o momento aqui, certo, sem estar referenciamento de relatório, certo, do Tribunal de Contas aqui, dos tribunais, mas são valores normais e proporcionais ao município do tamanho de Chapadão do Sul, com a população de Chapadão do Sul, como vários outros municípios. Proporcional, não há nada fora daquilo que é estabelecido nas leis de regência nacional, e o Chapadão está fazendo e encaminhando para as rubricas. Quando eu falo rubrica, é porque existem algumas despesas vinculadas. Esse dinheiro tem que ir, por exemplo, para contratação de profissionais, esse aqui para insumos, certo, etc. Agora existem uma série de problemas que nós enfrentamos, até nós tivemos reuniões com o jurídico da prefeitura. Chegou uma época quando estava em falta medicamentos necessários para intubação de pacientes. Só que veja bem, começou a ficar carente. Os fornecedores, participantes dos processos licitatórios, estavam até abusando no valor. E eu fui até a prefeitura e provaram a prefeitura o quanto que estava se cobrando. Infelizmente, tem muita gente, Marlon, oportunista. Muita gente, não é, isso no mundo inteiro. Quando há guerras, flagelos desse tipo, tem gente que lucra. E tem muita gente lucrando. Não estou falando criminosamente. Até certo ponto pode até ser, mas tem muita gente lucrando com a pandemia. Porque aí os valores desses medicamentos subiram demais. E aí a prefeitura, tanto que isso tem que se louvar ao executivo municipal, que antes de estabelecer a contratação, levou até o Ministério Público, falou: olha só, essa situação nós estamos enfrentando, tem paciente precisando de média intubação, e o fornecedor está cobrando isso aqui. Se o senhor quiser, você pesquisa. Se a gente está mentindo, a gente abriu e foi pesquisar. E ainda Chapadão, no caso, estava brigando para ir atrás do mais barato e conseguiu perto de outros municípios. Conversei com vários colegas, a gente planilhou, conseguiu ainda um dos mais baratos em outro estado. Esse percentual de aumento era muito alto? Muito alto, tem gente que está lucrando. E a justiça não tem como acionar essas empresas? Tem como acionar, mas o problema é que é uma reação em cadeia. A empresa que fabrica o medicamento lá, o bloqueador muscular, etc., a matéria-prima para ela realmente fica mais complicada. Começa na cadeia lá atrás. E a demanda é maior também. E a demanda, a demanda é muito grande e a oferta é pequena. Então nós temos esse problema. Muita gente está lucrando na pandemia. E é óbvio que as contratações públicas vão sofrer esses reflexos, né? Doutor, uma questão bastante crítica, inclusive a gente vem trazendo esses números ao decorrer das nossas programações,
está relacionado à quantidade de vacinas que Chapadão do Sul recebe. Sim. A gente não conseguiu entender, inclusive já tive bate-papos aqui com a secretária de saúde, com a coordenadora da vacina, com o próprio prefeito, né? E a gente sabe que não é uma culpa da gestão, a gestão queria que viesse muitas e milhares de vacinas. Mas Chapadão do Sul, por exemplo, a gente recebeu até então a metade do quantitativo de Cacilândia, por exemplo, que é uma cidade que tem 22 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, enquanto nós temos aqui 25 mil, de acordo com o IBGE. De alguma maneira, a promotoria, o Ministério Público consegue pelo menos uma explicação do Estado, por que essa distribuição está tão diferente? Sem doutor? dúvida, nós conseguimos, é lógico que essa análise da saúde diretamente até a promotoria da doutora Fernanda, porque aí envolve a questão da vacina, ela que trabalha com saúde, ela pode responder, mas eu queria deixar bem claro que esses lotes de vacina, a coordenação deles é feita na União, na entidade federativa, é governo federal. Certo. E é o governo federal que está no controle, determinando as regras de distribuição dessas vacinas. Tanto que a gente tem que se lembrar que quem produz aquela vacina Coronavac é o Instituto Estadual Paulista, o Butantan. Só que quem coordena a distribuição é a União. Então, ou seja, aí é uma questão de coordenação da União. Só que eu vou vamos avançar um pouquinho. O melhor caminho para se melhorar isso, Marlon, é naquela atividade que eu digo que eu, ao contrário do que se fala, eu jamais vou demonizar, porque dizem que promotor, às vezes, eu, graças a Deus, me sinto muito tranquilo com isso, porque eu respeito. A grande atividade que pode ajudar de forma mais célere o povo é a atividade política, são os nossos representantes políticos. Aí precisa também do engajamento melhor, principalmente dos políticos do Mato Grosso do Sul que atuam na União, deputados federais e senadores. E também com o auxílio de uma cobrança intensa do legislativo, dos legislativos municipais, vereadores, cobrar deles, porque você pode ter certeza que esta guerra aí, que chegou mais para um município que tem uma certa paridade de população, tem força política, e isso é legítimo. Isso é legítimo. Mas quando o senhor fala que a distribuição é feita por parte do governo federal, mas essa distribuição nos estados, né? Porque a gente sabe que aqui, quando chega no estado, a distribuição fica a cargo do governo estadual. Sim, fica do né? governo estadual. Eles mandam os lotes. Então, novamente, aí a gente vai entrando no gargalo. Às vezes, uma coisinha a mais ou a menos, sem dúvida nenhuma, é um coeficiente político. Dos políticos estarem demonstrando lá, com a canequinha na mão, entre aspas, que o meu município está precisando por causa disso mais um pouquinho. Então a gente precisa, sem dúvida nenhuma, dessa força política. Dessa força política. A atividade política, ela faz parte também dessa fiscalização. Como eu digo, os integrantes do Poder Legislativo, eles não têm só como função típica legislar, eles têm como função típica fiscalizar o Executivo, propor, ir atrás. Então, ou seja, nesse momento, a atividade política de determinar um pouquinho a mais é o diferencial. Vamos para o mundo real. Não adianta o Ministério Público ficar mandando ofício e pedindo e levar uma demanda dessa até o judiciário. O Brasil inteiro está precisando de vacina. O Brasil inteiro. Entrar com uma demanda, uma ação civil pública de obrigação de fazer, porque aqui precisa de mais vacina, isso aí vai ter milhares em todas as varas e fóruns. E é uma demanda judicial. O atalho é o atalho político. Eu sempre digo isso para esse tipo de situação. Então o que eu digo é o seguinte: é preciso, e mesmo a questão dos lotes de vacinas, a União está mandando para os estados aquilo que proporcionalmente cada estado precisa receber. Agora, esta subdivisão do nível estadual para o nível municipal é que precisa, às vezes, de um reforço aí político nosso. Mas pode ser também, se você trouxer o município, você falou com os secretários, eles que estão internamente, administrativamente, eles podem declinar alguns outros motivos para dizer o porquê que o número de Chapadão é esse ou não, que aí entra na seara
da administrativa técnica, a gente chama de discricionariedade técnico-administrativa. Doutor, assim, simplificando, esse seria o momento do vereador ligar para o seu deputado, do prefeito procurar o governador que é do mesmo partido. O mundo real é esse. Essa é a realidade nesse momento. Ajuda também, em todas as frentes, não digo o Ministério Público precisa ajudar, a gente tem que estar atento, não deixar que o estado do Mato Grosso do Sul e o município aqui não receba a quantidade que deva receber, a gente tem que ficar atento, mas a atividade política é muito importante e as pessoas que estão na atividade política, todos que eu admiro muito, os vereadores que foram eleitos diretamente pelo povo, prefeito, etc., eles sabem disso e isso faz parte do jogo da democracia, etc. É assim que funciona, a gente sabe como é que funciona e precisa realmente mostrar, ir lá, eles que sempre estão indo em Brasília, sempre estão indo em Campo Grande, etc., e mostrar, entre aspas, o quem não chora não mama. É verdade. No mundo real, é assim mesmo. E eu gostaria de falar da questão criminal, que também é atribuição do Dr. Matheus, porque a rede social realmente é uma terra de ninguém, né? E comenta-se o que quer e as pessoas leem da maneira que bem preferirem, entendem da maneira que quiserem. E nós temos muitas postagens que a gente vê o seguinte: a polícia prendeu e a justiça soltou, né? Fulano já está na rua de novo, né? Eu acredito que vocês estão ali para cumprir a lei, né, promotor? Essa questão criminal é realmente complicada, a lei precisa ser revista. Certo. Bom, mas é muito boa a sua pergunta, esse é um esclarecimento que a gente faz, eu acho que eu já fiz aqui e nós vamos fazer. A gente entende isso, se nós hoje, juízes, promotores, delegados, fossem ouvir a voz das redes sociais, hoje nós estaríamos sem emprego, já teríamos sido destituídos do cargo, porque nós temos limitações impostas por lei. Primeiro ponto, eu entendo isso. É muito fácil, né? A polícia militar prende, quando a gente fala prende em flagrante, etc. A polícia civil cumpre ordens do judiciário, também faz flagrante, prende preventivamente. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: promotor, juiz, ele trabalha de acordo com o que determina a lei. Nós vivemos uma tripartição de poderes. Então se fala muita besteira, mas o que deixa mais triste é normal o cidadão leigo, um cidadão que trabalha em outra área, muito longe da área jurídica. Por exemplo, meu pai, minha mãe, aposentados, eles não entendem da área jurídica, eles também entendem isso. Mas o cara furtou, tem que apodrecer 50 anos na cadeia, furtou a loja ali de celular, etc. Aí a gente entende, mas existem pessoas que têm uma compreensão melhor e estimulam a desinformação. Essas não dá para entender, pessoas de respaldo que falam muita besteira na área criminal, se arvoram como se entendesse e não entender. E dessa área eu posso falar, porque essa área, além do que eu trabalho, é a área que eu estudei, é a área que eu fiz pós-graduação, é a área que eu leciono. Sou professor da EDAMP de Direito Penal e Processo Penal já há um tempo. E é a parte que eu gosto. O primeiro ponto para o pessoal entender: quem cria, a primeira perguntinha didática, quem faz as leis penais e processuais penais que os juízes e promotores, procuradores da República e juízes federais, porque Justiça do Trabalho não tem competência criminal, aplicam? Quem tem competência legislativa em matéria criminal é o Congresso Nacional, é a União. Artigo 22, inciso 1º da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre direito penal e processo penal. Ótimo. Então quem faz as nossas leis? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Promotor de justiça e juiz tem que fazer o quê? Cumprir o que está lá no Código de Processo Penal, o que está lá no Código Penal, nas legislações extravagantes. Quem criou aquilo que muito se fala e critica, e eu concordo, eu sou contra as audiências de custódia, mas foi o promotor da comarca, o juiz que criou? Não. Isso veio lá de Brasília, dos legisladores. Aliás,
Quem criou uma série de figuras que facilitam a vida dos réus no chamado pacote, entre aspas, anticrime, que é mais pacote pró-crime? Quem criou essa lei foi sancionada no final de 2019. Exatamente. Essa lei, com todo respeito, foi sancionada pelo atual governo federal. Foi sancionada. O atual presidente poderia ter vetado, ele que na campanha também promoveu o combate à criminalidade, que não ia dar vida fácil para bandida, mas não vetou uma série de artigos que protegem mais os réus. E o que nós temos que fazer aqui? Cumprir. Não é promotor que solta, não é juiz que solta. Juiz aplica a lei. E os tribunais superiores, que ditam a jurisprudência em matéria criminal, a interpretação das leis, realmente têm dado, em matéria de decisões que são vinculantes, que nos vinculam aqui, vinculam os magistrados, tem dado decisões realmente que eu entendo o cidadão comum, mas não é nós que soltamos. E não adianta, às vezes eu vejo até colegas da polícia, eles prendem e vai criticar juiz e promotor. Estão aplicando a lei. Agora eu vou falar, realmente, um cidadão que não tem antecedentes, por exemplo, ou não tem nenhuma decisão transitada em julgado, que furta uma loja, furtar é subtrair coisa alheia móvel sem praticar violência, ou entra sorrateiramente, quebra uma vidraça, realmente, esse cara não vai ficar preso. Só vai ficar preso se ele tiver uma série de antecedentes. Não vai ficar preso preventivamente, não vai responder o processo preso. É muito difícil. Mas é por eu que invento isso, o juiz que vem, não, tá na lei. A lei realmente ela dá uma série de espaços, e hoje há uma jurisprudência que é a prisão preventiva, ou seja, aquela prisão que não é a prisão porque o cara foi condenado, é a prisão para o cara responder o processo preso, porque se ele responder solto pode gerar uma série de perigos para a incolumidade pública, para as testemunhas, etc. Ela é tida pelos tribunais superiores como a exceção da exceção, então só pode prender o último caso. A regra é o camarada responder o processo livre. Agora, lógico, existem crimes graves, etc., que realmente é prisão. Agora, esses crimes patrimoniais que chocam, que atrapalham o trabalhador, que acorda cedo, que trabalha... Agora, com todo respeito, essa afirmação... A gente até entende do senso comum, é normal. Eu me coloco no lugar e não critico. Mas dizer que a polícia prende, juiz, promotor solta, absolutamente equivocado. Nós somos obrigados, porque se eu hoje não seguir a lei, e aí eu vou falar mais uma. Foi publicada uma lei também em 2019, que é a nova lei do abuso de autoridade, que é mais uma faca na minha nuca, na nuca de delegado, na nuca de policial militar, na nuca de juiz. Se um promotor der um parecer, ou um juiz decidir por uma preventiva, que dê algum indício que está fora das hipóteses legais, quem responde a crime sou eu, quem vai perder o cargo sou eu, vai ser o juiz. E aí eu vou fazer. Essa lei foi promulgada e publicada em 2019. O atual presidente da República poderia ter vetado vários artigos que complicam a atuação de policiais, delegados, promotores e juízes. Não vetou. E mais, vamos só falar a verdade. O atual líder da Câmara no Congresso Nacional foi o relator dessa lei no processo legislativo e foi um grande defensor dessa lei. Isso que a gente ficou sem entender, porque o atual governo federal tinha como plataforma de campanha endurecimento das leis penais, etc. E o que a gente está vindo é sancionar uma lei, muitos artigos que protegeram o pessoal que comete crime, e sancionar uma lei de abuso de autoridade que, com todo respeito, é um absurdo contra policiais. E foi nesse governo. Então a culpa não é de juiz e promotor. Cobrem deputados, cobrem senadores, eles vão vir pedir votos no ano que vem aqui, porque tem eleição regional e nacional, para que eles alterem as leis lá. E eu peço encarecidamente para aqueles que têm um mínimo de consciência, parem de espalhar notícias. Um juiz e um promotor hoje que der uma decisão errada em prisão preventiva, quem vai preso é ele. Quem vai sofrer um processo é ele. Essa lei nova de abuso de autoridade é uma espada de Damocles na nuca dos operadores do direito. Então, nós vamos cumprir a lei. Porque quando a gente entra na carreira, o juiz e promotor não faz o que quer. Ele tem que cumprir a lei que é estabelecida, por quê? Por isso que é tripartição de poderes.
O juiz aplica a lei. Quem faz a lei? O legislativo. Então, doutor, a gente entende então com isso que vamos jogar um culpado aqui, vamos colocar um culpado nessa situação, que a culpa disso está no Congresso, né? Não, senadores e deputados. Não, eu não vou colocar a culpa porque o processo legislativo foi legítimo. Teve discussão, o senhor convém teve comigo? Votação, teve discussão em comissão. Só que eu pergunto para você, existem 2 projetos hoje. Vamos jogar sincero, vamos parar de falar besteira em rede social sem saber. Existem 2 projetos hoje correndo forte. Não foi uma bandeira do atual governo combate à corrupção? Foi, eu lembro. A gente entra aí na campanha de 2018. Existe um projeto hoje correndo na Câmara, passando rápido na Comissão de Constituição e Justiça, para fraturar a lei de improbidade administrativa, que é a principal lei contra a corrupção. Vai ser difícil pegar um gestor que efetivamente seja corrupto depois que passar esse projeto. Querem destruir a lei de improbidade administrativa. O novo projeto de Código de Processo Penal quer impedir o Ministério Público de investigar. Isso é lei e as pessoas vêm falar. Então, ou seja, é isso que a gente tem que se atentar. E não adianta ficar reclamando. Agora a gente chega aqui, não adianta. Eu vou dizer o concreto aqui, que é o que às vezes tumultua em rede social. Quando tem a ideia, menor de idade, que rege nem é Código Penal, é ECA. A doutora Fernanda trabalha com infância. Quem criou o ECA? 8.069 de 90. Foi juiz, foi promotor? Isso foi votado no Congresso Nacional em 1990. Para internar um menor, que seria, entre aspas, a prisão, o menino tem que cometer um crime muito grave, mas muito grave. Menino que é pego com droga aí, traficando, não vai ficar internado. Mas isso é juiz e promotor que inventa? Isso aí vem do que está na lei. Doutor, mas o erro de tudo isso não estaria essas leis estão sendo criadas por pessoas que não têm noção nenhuma jurídica, enfim. Eu não vou falar isso porque os congressistas são muito bem assessorados. Existem cargos, assessores, legislativos, concursados. São interesses, a gente não sabe. Existem várias correntes que às vezes predominam lá, que nós vivemos realmente, internamente, nosso sistema carcerário é caótico, do muro para dentro. Não ressocializa ninguém, isso é fato, não vem querer. Talvez piora a situação. Criminalidade impera, é uma faculdade do crime. Mas as pessoas então apegam isso aí e falam, não, então não pode prender ninguém. E existe uma tendência, uma política de desencarceramento. E isso vem das leis que estão sendo feitas. Esse negócio de audiência de custódia, que agora existe. Isso não é porque o juiz quer, isso está imposto. Se o juiz não fizer isso aí, ele comete crime de abuso de autoridade. Só para você ter uma ideia. Então hoje, o senador que é o relator da CPI do Covid, o senador Renan Calheiros, e o líder do governo federal na Câmara, deputado Ricardo Barros, foram os caras que lutaram para passar essa lei de abuso de autoridade, que é o que atrapalha juiz, o líder do governo na Câmara. Não vamos fugir das responsabilidades. Por que não foi vetado pelo presidente da República alguns juízes de garantias, por exemplo, e algumas outras normas do pacote anticrime que favorecem os malfeitores? Por que não foi barrado de início esse projeto que quer acabar com a lei de improbidade administrativa, facilitando a vida daqueles que usurpam o patrimônio público? A gente vai operar com as leis que vêm de lá. Tem interesses escuros em tudo isso? Não sei, deve ter. Eu não vou falar do que eu desconheço. Então a atividade é assim que funciona. Agora eu vou dizer de novo para a população, que é o caso que ocorre. A gente sabe, Chapadão do Sul é uma cidade que tem um desenvolvimento econômico pujante, e infelizmente nós estamos no Brasil. O desenvolvimento econômico atrai uma certa malfeitores, onde está rodando dinheiro. Atrai esse pequeno tráfico de drogas que existe aqui. E esses pequenos traficantes que traficam para manter o vício, para vender, eles chegam um momento que eles furtam, querem pegar celular para vender. Um cidadão que não tem
antecedentes, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou dizendo a real, o que é a lei, o que é a interpretação vinculante vinda de cima. Que não tem antecedente, que furta, que nem vamos supor um furto que teve há uns meses atrás numa loja aqui de eletrônico, o moleque foi lá, quebrou, e aí parece que foi solto. A juíza soltou ou o juiz porque ele achou, não, porque eu tenho dó. Não tem nada a ver isso. A pena de um furto simples é de 1 a 4 anos. O moleque não tem antecedentes, para aplicar uma pena tem que partir da margem mínima. É nós que estamos inventando isso? Está na lei. Então se ele não vai pegar nem 3 anos, o regime é aberto. Como é que você vai responder cautelarmente preso se o regime final de condenação não é a prisão? Você tá me entendendo? Uhum. Não tem como prender para cumprir o solto. Tá entendendo? Uhum. Então, mas é nós que criamos isso? A gente discute nas comissões, olha, multireincidentes de crimes sem violência ou grave ameaça, precisaria estar preso, tal. Agora, realmente, quando há crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, como roubo, né, latrocínio, aí é mais fácil manter o camarada preso, porque aí tem uma violência física e tal. Agora, crimes que não têm violência ou grave ameaça, como o próprio tráfico de drogas em menor quantidade, não estou dizendo que eu concordo com a jurisprudência e a lei está assim, ou furto, realmente não vai ter essa facilidade de manter o cara preso. É a lei. E aí, pessoas que não poderiam causam desinformação com a gente. Causam muita desinformação e é isso que me deixa bem chateado. Gente que fala que entende, mas não entende nada de direito criminal. Não entende nada. Precisa estudar mais um pouquinho. Bom, doutor, a gente chegou no final do Jornal do Cultura, foi pequeno hoje pra gente, eu já vou deixar o convite aberto para que a gente possa continuar, porque tem muito assunto ainda. Obrigado, promotor de justiça, doutor Matheus Macedo Cartapati, sempre será bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço a todos vocês, Marlon, a todos aqui presentes, é uma satisfação, estamos aí de portas abertas aí para quando vocês precisarem. Cultura FM.